Apenas a incansável Verônica não recuava e continuava correndo, tomando uma direção para longe deles, perseguindo o halo de esplendor de uma única luz, que corria, dando voltinhas, parecendo desenhar um rabinho com sua luminosidade no ar, deixando-a bem tontinha. Os demais colegas dela, aprendizes de aventureiros, pararam cansados e acompanharam apenas com o olhar o trajeto da colega obstinada e inflexível. Esse é um dos trechos, e aqui vou nominar o capítulo também, Precisando de Ajuda. Aqui o capítulo de número 3 da obra De Bem com as Bruxas, livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul pela professora e escritora Estela Mari Sander, que nos brinda com a sua presença no Café com Letras desta semana. Professora, uma honra dela conosco. Muito grata pelo convite e pela oportunidade de estar num espaço tão nobre, né? E poder falar desse segundo livro que eu participo. O primeiro eu construí em companhia de um colega e esse é o primeiro que eu construo sozinha, né? Então é o começo da minha identidade como escritora, começo a desenhar a minha identidade. Digamos, trilhando os passos sozinha. Isto. Professora, no decorrer do programa detalharemos melhor, mas nós temos também ilustrações da nossa amiga Karen Basso, conhecidíssima aqui no contexto de Caxias do Sul, e que também, digamos assim, depositou seus traços aqui nas páginas, falaremos também. Mas a obra, ela tem, as nossas conversas antes das gravações não vão ao ar, obviamente, mas são muito ricas também. Eu conversando com a professora para introduzir a obra aqui, comentava a respeito da linearidade narrativa. E nós discutimos se tínhamos um romance em mãos ou se é uma coletânea de contos linear, porque cada capítulo ele tem uma continuidade, ele não é autônomo nem independente, é um livro para ser lido, digamos assim, do início ao fim. Então eu gostaria de começar provocando a senhora nesse sentido, de que formato de livro estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma narrativa infanto-juvenil, que apesar de ter alguns traços dos contos modernos, ele se aproxima mais de um romance infanto-juvenil, né? De um romance literário, porque os traços que ele tem de contos, eles são pontuais em cada capítulo, né? São diferentes e cada capítulo ele faz parte do todo, né? Ele não são contos isolados, né? Então ele se aproxima mais do romance, de um romance, né? Um romance dedicado ao público pré-adolescente. Exatamente, professora. E aí há alguns propósitos aqui no livro. Pegar um grupo de adolescentes, eles são apresentados, o primeiro capítulo ele se presta muito nesse sentido de apresentação de cenário e dos personagens que acompanharão, digamos assim, a narrativa, o leitor ao longo da narrativa. E são personagens muito curiosos, meninas e meninos interessados em fadas, lendas, bruxas. E aí depois há uma categorização e uma tentativa de tirar algumas místicas e até o lado negativo desses personagens tão frequentes em obras de literatura e por aí afora. Né? A narrativa ela foi construída após uma breve pesquisa minha dos comportamentos, sentimentos, ações dos pré-adolescentes, porque a minha intenção era que ele fosse destinado a esse público leitor, né? E que eles pudessem se identificar com as ações das personagens e ressignificar algumas coisas, alguns sentimentos, algumas vivências que eles também possuam, né? Então, o próprio título que diz De Bem com as Bruxas, né? O que significa esse De Bem com as Bruxas? As bruxas como seres místicos, né? Quem seriam essas bruxas? Né? Seriam figuras que povoam o imaginário do pré-adolescente, seriam as pessoas que convivem conosco no dia a dia, né? Então a narrativa ela mescla ao longo dos seus capítulos a realidade e a ficção. Ela inicia
no primeiro capítulo, com um fato concreto, né? Despertado por um mistério de umas luzes que esse grupo de pré-adolescentes vivencia num local, num espaço, né? No bairro onde eles moram, e isso desperta a atenção, daí eles ficam tentando saber o que são essas luzes, são bruxas, são fadas, são seres de luz, são boitatás, que serão vagalumes, que serão esses seres, né? E a partir desse fato concreto acontecem vários episódios, né? Ficcionais, imaginários, alguns sonhos profetizados que mais adiante no decorrer da narrativa acabam se concretizando, né? Então ele desmistifica esse conceito de que bruxas são seres maus e fadas são do bem, né? Então ele faz tem uma abordagem também sócio-histórica, porque ele busca no passado quem eram as bruxas do passado, né? Quem são as bruxas de hoje em dia? Adentrando nesse ponto que a senhora toca, de fato as bruxas todas são do mal, digamos assim, e todas as fadas são tão boazinhas assim. Como delimitar esse campo aí? Depende do imaginário e das vivências, né, do pré-adolescente. Né? E mesmo durante as falas das personagens que são citadas ao longo dos capítulos, né, que se apresentam ao longo dos capítulos, a gente percebe as diferenças de opinião, né? As opiniões divergentes são decorrentes das vivências diferentes, né? E eles vão à luta para descobrir esse mistério, tentar desvendar o mistério, né? E daí investigam a família, investigam a comunidade, vão fazer pesquisas nos livros, pesquisas digitais, e cada um vai trazendo os elementos diferentes que vai descobrindo e vai recompondo o significado, né? Os múltiplos significados, né? O caráter polissêmico da palavra bruxas durante toda a narrativa, né? Professor, nós temos uma organização geográfica aqui também, a Rua dos Artesãos, a Rua dos Açougueiros, a Rua dos Pinheiros, então há também uma identificação do espaço que vai permear, digamos assim, a trajetória dos personagens e algumas das dificuldades também. Eles são influenciados pela dificuldade do meio, digamos assim, para poder encontrar essa ou aquela pista ou uma figura, como a senhora mesmo caracterizou, de luz, uma bruxa, uma fada. Eles também são prejudicados de uma certa forma pela questão do espaço. E a senhora se dedica muito a caracterizar isso no decorrer do livro, né? Sim. Ele está ambientado numa cidade pequena, né? Numa cidade pequena, num bairro onde se encontram as ruas, né? Dos açougueiros, dos artesãos e a Rua Três Pinheiros. Então, no fundo, nesse encontro, ali tem um espaço próximo ao mato, né? Que dali provém o certo mistério das luzes, né? Um matinho, que nem diz a personagem no decorrer da história, né? Não é uma floresta, é um matinho. Então, ali, umas tubulações de concretos que estão depositadas e que é um ponto de encontro social, digamos, desses pré-adolescentes, né? Com poucos espaços de convivência no bairro, eles se encontram ali para conversar e toda a narrativa se desenvolve a partir dos mistérios que eles começam a questionar sobre aquilo que observam, né? A senhora retoma uma possibilidade de convivência em grupo e na rua. Nós estamos tratando de um espaço ainda urbano, apesar das árvores, dos pinheiros e por aí afora, que se perdeu muito. A crítica que se faz de forma recorrente, principalmente pessoas de faixa etária maior, é de uma juventude que depende de espaços fechados, ou se encontra para jogar videogame, para jogar bola em uma cancha, um ginásio, uma quadra. Ou seja, essa ideia de grupos na rua se propondo a brincadeiras e investigações aleatórias, que é o que temos basicamente aqui no livro, ela já é mais difícil. Ou ainda acontece em cidades que ainda com o ambiente urbano preservam uma certa tranquilidade,
pouco fluxo, pouca chance de insegurança e por aí afora, né? Isso. Ele está ambientado numa cidade menor, com famílias que aparentemente não têm assim muitos recursos, né? Ele até cita o videogame, a escola, eles têm computador, eles têm acesso, né, à internet, mas mesmo eles tendo acesso a esse mundo digital, conseguem ir pra rua. Eles têm uma vida simples, eles conseguem ir para a rua, eles são criativos, né? Eles interagem muito, conversam muito, tanto que das interações dele surge a ideia de construir o Clube Brufadas, né? Um espaço próprio para eles dialogarem, trocarem ideias, fazerem as suas investigações. E ao longo da narrativa também eu exploro bastante a importância da gente trazer as tecnologias para dentro da literatura. Observamos, assim, nos últimos anos, que os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças têm lido menos, apesar dos esforços e incentivos, né, dos espaços culturais, do sistema de ensino, né, eles têm lido menos. Estão muito ligados os espaços deles com o uso das tecnologias. Então, eu penso que é importante trazer para as narrativas um outro enfoque do uso das tecnologias, não só como lazer, como diversão. Inclusive, aqui eles vão fazer um coach online em magia, né, para se especializar em magias do bem. O decálogo Brufadas eles constroem através de QR Code, né, como uma forma de camuflar mais ou menos as intenções brufadas, né? Então, as tecnologias elas podem estar a serviço do ser humano e a serviço também da literatura, né? Mas esse Brufadas, quando eu li ali, lembrava quase daqueles caçadores de OVNIs, o pessoal que assistia ao History Channel há um tempo, aqueles grupos, né, voltados a discutir, existe OVNI, aconteceu de fato lá a vinda de um disco voador, de um extraterrestre e tal. E ali é isso, são figuras místicas, né? A bruxa e as fadas. Então ali eles estão basicamente reunidos para tentar fazer uma discussão científica sobre isso. Científica. É interessantíssima. Eles vão atrás do conhecimento popular e do conhecimento científico. Assim, na minha visão também, aqui eu puxo um pouco da minha visão de professora, né, que a gente não consegue se desvincular dessas vivências que a gente traz, né? Então, assim, na minha visão de professora também a narrativa se constitui num incentivo, num estímulo para a gurizada não se contentar com aquilo que vê, para pesquisar, a busca pelo conhecimento, ir além. Ir além, né? Buscar a leitura, discordar, mas aceitar a opinião, né? Durante toda a história eles discordam, meninos e meninas conseguem conviver em harmonia, né? Há algumas críticas, alguns arranhões, né? Mas eles conseguem, de maneira geral, harmonizar as ideias, as intenções deles, né? Que não perder o foco, que é a investigação, né? Nós temos um perfil de construção narrativa no que diz respeito a quem está contando a história. Embora haja diálogos, o enredo ele é cercado de um narrador que não necessariamente participa, mas ele é um observador que está um pouco à frente do leitor, no sentido de antecipar momentos e até emitir juízo de valor. Por exemplo, vai citar um episódio, está para acontecer um episódio relacionado a 2, 3 personagens. Cuidado, o fulano, como sempre, deverá ser esperto, ou acontecerá tal situação. Há uma intervenção de um narrador que se propõe a continuar, obviamente, contando a história em terceira pessoa, intercalando com os diálogos em primeira pessoa, mas ele se predispõe também a dar pistas e trazer alertas ao leitor. Até que ponto tu consideras positivo isso, professora, de um narrador que até emite juízos de valor com relação a fatos e personagens?
Eu considero bastante importante porque ele torna a leitura um pouco mais instigante, ele dá mais movimento ao texto e estimula a observação do leitor, né? Provoca um mistério. É, porque ele é um narrador que ele dá um pitaco, ele antecipa um julgamento, daí o leitor lê para ver se realmente ele vai sentir... Pasmem, né? Tinha que ser as meninas naturalmente, né? Então ele já vai... antecipando o juízo dele, o julgamento dele. Então, isso permite ao leitor, apesar da predominância de ser um narrador em terceira pessoa, né? O narrador observador, ele permite ao leitor fazer essas comparações entre o que o narrador, o pitaco, a mensagem que ele emitiu e o que o leitor sentiu. Digamos, a ideia é dar mais vibração à história, à leitura. Professora, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar uma pausa aqui na abordagem de Bem com as Bruxas, a obra que a professora Estela Mari Sander nos brinda aqui no Café com Letras, e de imediato vamos chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a professora e escritora Estela Mari Sander. Professora, eu vou pedir que de forma breve a senhora compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento dicas de autores, obras, podem ser títulos desconhecidos, clássicos, lançamentos, o que a senhora entenda que por um motivo ou outro, quem está nos acompanhando tem que correr atrás também e ler. Considero bastante importante e sugiro para os adolescentes, para os pré-adolescentes, que leiam os clássicos, né? Eles nos reportam a um momento histórico já transcorrido e que são ricos de valores, de uma linguagem que vai incorporar. Eu acredito assim que os livros que estão no momento, eles são importantes também, né? Claro. Mas os clássicos, na maioria das vezes, a gurizada não tem muito estímulo, porque são textos que têm poucas ilustrações, tem um vocabulário que já não está tão presente nesse momento, já não é tão usual, né? Então, eu sugiro bastante os clássicos. Gosto muito de Machado de Assis, José de Alencar, né? A Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícias, eu acho assim muito interessante, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem aquela seriedade, ele tem a malícia junto, ele tem um vocabulário muito interessante, né? E eu vejo ele assim muito importante. Aprecio demais Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Eu tenho assim como para mim como uma gramática, como uma bíblia pontual na minha formação de leitora e de escritora, Os 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E nos escritores gaúchos, gosto demais do Luiz Fernando Veríssimo, também recomendo muito as crônicas dele e do Moacir Scliar, por ter uma linguagem muito próxima da nossa, ter a nossa linguagem e facilitar essa compreensão também. Então, para quem está começando, é importante ler. E considero também importante valorizar os escritores locais, né? Que é o nosso propósito aqui. Professora, voltando ao livro De Bem com as Bruxas, nós não falamos muito das ilustrações, eu deixei para um segundo momento, que aí entra a intervenção da Karen Basso. Eu vou pedir que a nossa equipe vá pegando aqui, na medida em que eu folheio. Nós temos aqui uma menina olhando para o céu, estrelas. Aqui, de novo, aquela orientação aqui da Rua dos Açougueiros, dos Pinheiros, nós falávamos da parte geográfica do livro. E por aí afora, essa aqui, ó, a menina bem impactada, com um vidro iluminado. E eu gostaria que a senhora comentasse como que foi a discussão com a Karen e a projeção para chegarmos até aqui. Aqui quase um almanaque, ó, com um gato numa situação misteriosa. Aqui é onde eles começam a organizar, digamos assim, a parte que a senhora comentava, quase que um anuário, né? Uma bíblia, uma enciclopédia assim, de mapeamento do clube, né, da Brufadas. Então, como é que foi a discussão com a Karen? Aqui a capa ficou muito legal também, num azulado aqui, permite um caminho de visual, enfim, no meio das árvores e por aí afora. Como que foi a discussão com a Karen para chegar nessas ilustrações?
A gente normalmente conversa bastante sobre a narrativa, ela escuta quais são as suas intenções, Estela, o que você pensou sobre isso? E daí ela vai fazendo os esboços e a gente vai trocando ideias ao longo da construção do projeto gráfico do livro, do trabalho. Eu gosto muito das ilustrações da Karen, porque elas, no meu entendimento, elas completam, elas reforçam os elementos da narrativa. Né? Eu considero isso bastante importante, principalmente para aquele leitor que está formando o hábito de leitura, né? Ele ainda não tem o hábito consolidado. Quando ele pega um livro que tem as ilustrações que estão coerentes com o texto, ela acaba assim estimulando a leitura e facilitando a compreensão, porque não são todas as pessoas, todos os leitores, principalmente neste livro se tratando de pré-adolescentes, que tem um foco na leitura, né? Então ele começa a ler, às vezes ele se perde, ele fecha, ele volta, né? Lê trechos pequenos, não consegue ler um número grande ainda de páginas. Então, eu acredito que as ilustrações coerentes com o texto, elas potencializam as informações do texto, né? E ajudam o leitor a se manter concentrado durante a leitura. Eu estou aqui tentando procurar, que a senhora tinha comentado dos QR Codes. Decálogo Brufadas. E aí nós temos aqui o Code 1, Code 2, 3, 4 e por aí afora. Nossa equipe já está mostrando ali. Quem for usar aqueles leitores de QR Code de celular, qual é a jogada? Eu não fiz o teste em casa, tá? Mas se o sujeito lançar a mão de um leitor de QR Code, ele lê o capítulo inteiro aqui, ou ele vai chegar a alguns trechos do que seria, então, aquilo que a senhora comentava, como o almanaque, o anuário, enfim, o livro de referência do clube imaginário aqui do livro. O Decálogo Brufadas é o regulamento do Clubinho Brufadas, tá. Né? Então, cada code tem uma norma. Né? Entendi. Então, quando ele fizer a leitura do code, ele vai estar lendo a norma. O code N01 é a norma 01. O code N02 é a norma 02, né? Então, a intenção deles era camuflar mais ou menos, para não deixar assim tão de cara as intenções deles. E pensando no leitor que não tem acesso, no adolescente que naquele momento não tem acesso à internet, ou tem o celular, está desprovido naquele momento, outros adolescentes que não têm o aparelho, então aqui na última página tem... Né? Há mensagens, né? Tem o Decálogo Brufadas ali, as mensagens de cada um dos praticamente os mandamentos aqui. Os mandamentos do Clube Brufadas. Aí vai lá, vou pegar um. Bruxos e bruxas poderão participar juntos das reuniões apenas uma vez por semana. Mensagem 2. Brufadas poderão reunir-se todos os dias, exceto aos domingos, pois é de ficar com a família. E por aí vai. Conversas e descobertas do clube são segredos, não devem ser compartilhadas nas redes sociais com estranhos ao ninho. Em caso de dúvida, somente com a família e professores bacanas da escola. Fazer sempre o bem sem olhar a quem. E por aí afora. Então, aqui nós temos praticamente um conjunto de... Como vai de 1 a 10, podemos dizer aqui que temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dos Brufadas. Então, o livro se torna divertido por isso e até provoca essa interatividade. E daqui a pouco também o adolescente lá que está lendo e sentindo falta do celular pode pegar o leitor de QR Code e fazer essa brincadeira aí, né? Com o aparelho telefônico. Professor, eu quero dizer que foi um privilégio poder conversar com a senhora. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, digamos assim, e aqui tentamos explorar de uma forma panorâmica os principais aspectos do livro De Bem com as Bruxas. Nós ainda temos 1 minuto, então a senhora pode fazer essas considerações, digamos assim, alguma saudação, ou situar quem nos acompanha sobre os rumos da própria obra, lançamentos, atividades. O espaço ainda é contigo. Muito grata pelo espaço e, para finalizar, assim, gostaria de dizer que esse livro, a intenção inicial dele era construir uma narrativa que mesclasse uma história de mistérios, realidade e fantasia. Mas, aos poucos, foram incorporando no trabalho do texto alguns subtemas
que eu acredito que são bastante significativos para a galerinha, né? No sentido de estímulo à formação de hábitos saudáveis, de construir sentimentos positivos em relação à vida e às pessoas, ressignificar as dificuldades diárias, né? E um estímulo à busca pelo conhecimento, à pesquisa, ao uso das tecnologias, e uma boa dica para as escolas para trabalharem também como projeto de leitura e como um projeto de exploração assim interdisciplinar com usando as deixas que o livro deixa, claro, né, para construir novos trabalhos em todas as disciplinas. Muito obrigado, professora. Eu agradeço. Acabamos de conversar então com a professora Estela Mari Sander, ela que acaba de nos brindar com a obra De Bem com as Bruxas, livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.